Claquete 1. Bom, boa tarde, todas e todos. Meu nome é Tânia Cristina Registro, eu sou historiadora de formação, com pós-graduação em Ciência da Informação, que é uma ciência que trata de organização, de documentação, repositórios, difusão, que abarca mais ou menos as disciplinas de arquivologia, biblioteconomia e museologia. E tenho uma experiência com documentação e história, porque eu trabalhei muitos anos no Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto. Eu fui a historiadora oficial de Ribeirão Preto. Então, eu tive o privilégio de ficar em contato com uma documentação basilar, né, da nossa história, e quero compartilhar com vocês um pouco do que essa caminhada minha me trouxe, né, e compartilhar, e queria que, assim, vai ser um bate-papo com algumas questões técnicas, mas também com algumas reflexões para a gente poder, a partir de pensar em gestão, pensar em conservação, pensar em difusão, são coisas muito necessárias quando a gente fala de tratar de elementos, de vestígios do passado, né? Eles têm que ser conservados, eles têm que ser reunidos, conservados, mas que têm que ser trazidos até o presente para poder ser apropriado pelas pessoas, para levar eles para o futuro, né? Então, essa que são os desafios. Então, eu agradeço o convite de novo aqui à Fundação, ao museu, tenho o maior carinho e respeito por essa instituição tão importante para a região. E aí vocês fiquem à vontade de me interromper quando vocês acharem melhor, tá? E fizer alguma pergunta, fiquem livres. A 7ª Semana Nacional de Arquivos, pode passar? O tema dela é Arquivos Territórios de Vidas. E isso está no próprio site do Arquivo Nacional, que é assim, o que entende-se como arquivo? São instituições, são os lugares que vão refletir a diversidade, as culturas da nossa história, das pessoas que são os sujeitos de história. Nós somos os sujeitos da história. Mas assim, como se dá esse acesso? Né? Eu tenho um documento, como que eu faço isso ser acessível? Os usos de conceitos, linguagens, questões mais técnicas aplicados a essa documentação para fazer o elo de ligação com o público, para contextualizar, inclui, tem ali um DAS a mais, inclui pessoas. Então, essa inclusão não tem só a ver com as deficiências, com os acessos às pessoas com alguma questão auditiva ou locomotora, não. A inclusão, ela se dá também com pessoas que têm, por exemplo, um patamar de educação, um nível de educação que não é o que a gente tem como formal. Então, será que a gente promove essa inclusão? E como que a gente pode resolver ou tratar essas questões? Então, para isso, eu pensei em trazer conceitos de documentos e arquivos. Aqui é uma tabuinha de argila do povo sumério, que é um dos suportes de documentos mais antigos que a gente tem, tá? Que tem mais de 3.000 anos. A gente não sabe, o papel tem aí 200, 300, o papiro, mas são suportes que a gente não sabe quanto tempo eles suportam, né, existencialmente. Então, eu trago aqui que isso também é um suporte de informação, é um documento. Pode passar? E, gente, eu acho que nunca nós tivemos, como humanidade, tamanhos desafios à nossa frente. O digital, ou como nós chamamos a ERO, a Sociedade da Informação, hoje ninguém vive sem isso aqui. É um elo de ligação, esteja onde você estiver, para qual for o uso. Então, nós vivemos na era da informação. E isso é um desafio enorme, tanto para nós que somos da área de organização e da divulgação. Por quê? Porque tudo está sendo transformado em 0001. Um papel, eu tenho uma linguagem,
escrita, um código e um suporte. E eu, como pessoa que vou lá, e se eu domino o código, eu leio aquele documento. Toda informação que está 0001, que é a base do digital, a gente precisa de um aparelho. Isso é novo? Não, o rádio já fazia isso, a televisão já fazia isso. Só que nunca nós concentramos todas as nossas informações no mundo digital. Isso tem efeitos tanto de difusão, como o que é que nós estamos criando, que tipo de informação, se elas são fidedignas, se elas são confiáveis, como se elas são duráveis, né? Como que nós vamos conservar? Não sei se alguém já aconteceu aí de dar um delete sem querer e perder arquivo. É muito fácil apagar, né? Mas enfim, então são desafios. Esses desafios, eles têm muito proximidade com a nossa área de atuação, que nós somos da área de arquivo, de museus, de biblioteca, de centros de documentação. De qualquer maneira, a nossa guarda. Então, assim, nós como profissionais, a gente ter muitos desafios técnicos, sociais e, enfim, bastante opções e problemas. Pode passar. E os arquivos são as instituições responsáveis. E aqui eu estou usando arquivo, gente, num sentido muito amplo, tá? Arquivo como um conjunto, que pode ser dentro de um centro de documentação, um centro de memória, uma coleção abrigada no museu, enfim. Então, o arquivo vai ser a instituição responsável pela guarda, acesso, difusão. E a nossa, como eu comentei com vocês, o nosso desafio cotidiano é ter guardado esse passado e fazer com que nós vamos ser os agentes de transposição disso para o futuro. Pode passar. E aí o documento. O documento, eu gosto muito de falar da etimologia, né, da origem da palavra, que ele vem do latim, que é docere, que quer dizer ensinar, é também um instrumento, é alguma coisa que comunica. E também vem de doxien, que é do grego, que tem aí uma corruptela do documento, que já é um parecer, uma opinião. Então, assim, na etimologia, na origem da palavra, nós já temos aí indícios de muita coisa que quer dizer um documento. Pode passar. E aí, assim, os conceitos. É um produto informacional com diferentes códigos e estilos. Eu tenho um documento que pode ser escrito, tem uma fotografia. É uma evidência que é produzido num suporte. Se eu não tenho um suporte, eu tenho uma informação. O documento é essa informação no suporte. E esse aparato para fixar dados ou imagens, vozes, pode ser de várias naturezas. Também é uma expressão codificada, que é transmitida através do registro, e está sempre associado ao fenômeno da informação. Portanto, ele é por natureza também interpretativo. Se tiverem alguma... E aí nós temos uma visão tradicional de documento. Tradicional, que eu digo assim, até meados do século XX, nós tínhamos aí uma produção intelectual, estou falando de maneira muito genérica, que indicava assim: todo documento dá notícia, informa, e somente o documento de arquivo é verdadeiro, autêntico e imparcial. Então, por exemplo, para uma certidão negativa de débito, eu só tiro na prefeitura. De antecedentes criminais, eu só posso, quem emite isso para mim é uma instituição que tem esse poder, que vai me falar que é autêntico e que é verdadeiro. E, portanto, imparcial. Só que, então, ele tem um valor testemunhal, porque toda a nossa cidadania, né, os instrumentos da nossa cidadania, muita coisa passa pelo documento, o RG, certidão de nascimento. Então ele é testemunhal e é científico também, porque ele tem esse valor cultural. Por meio do documento eu posso compreender processos históricos, etc.
E aí, nós temos depois, em seguida, outros questionamentos que vão falar assim, peraí, o documento é um dado etnográfico aqui no sentido de ser um aparato cultural, porque ele fala de alguma coisa, mas ele também tem um contexto, ele tem condições de produção, ele tem condições de disponibilidade, de acesso. Todas essas questões estão inseridos na questão documental. Não está fora, está dentro da questão do documento. Então, o documento, ele é um fato? Sim. E é um ato? Sim. Ele agrega questões contextuais também. Então, por quê? Então, a materialização da informação que está no documento, ela é o resultado de campos de forças culturais, institucionais. E o documento histórico, por exemplo, que é o que chega até nós, que atravessou o tempo e chega até nós como documento histórico, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Dito isso, por quê? Porque até meados do século... a partir do século XIX até meados do século XX, ninguém, por exemplo, estudava mulher. Estudava populações indígenas ou populações escravizadas. Eles não produziram documento. Se eu quero fazer uma genealogia da minha família, registro, eu vou indo para trás e cheguei na Itália, cheguei na Espanha, cheguei em Portugal. E de uma pessoa que a família foi escravizada? Ela não tem documento. Ela não tem, então, um passado? Então, essa documentação aqui, ela é política. Ela decididamente excluiu grande parte da população humana. Grande parte das pessoas que compõem a sociedade. Então, a documentação, ela é parcial, ela é uma decisão, ela é uma escolha. Se nós temos acesso a essa reflexão e possibilidade de mudança, tá? Então, é passível de nós transformarmos isso. Pode passar. Eu estou passando muitas questões para a gente refletir, tá? Então, só para ver esse impacto, né, desse digital e tal, então esse aqui é um dos primeiros, eu acho que é um dos primeiros, tá? Computadores do Brasil, tem um governador e tem um padre benzendo a inauguração do computador, para a gente ter uma ideia do impacto que isso foi para a sociedade. Se a gente pensar, isso aqui é da década, gente, de 70, 1970, não é tanto tempo assim. Para muita transformação. Não, isso aqui é só um pedacinho dele, né? Então, nós estamos vivenciando transformações muito importantes e pode passar. E aí eu queria colocar uma coisa para vocês também, que tem a ver com aquela noção de documento e verdade. Isso aqui é um documento datado do século XIII, aqui de 16, mas ele é um pouquinho, esse documento é um pouquinho, mas ele retrata um desenho que tem a ver com o geocentrismo. Então ele é um documento original, autêntico, mas ele é verdadeiro? Ele retrata uma verdade? A Terra é o centro do universo? Pode passar. Esse já é um documento também de época, autêntico, original, que tem o Sol como centro. Então veja bem, mesmo o documento sendo autêntico e original, ele pode não trazer uma verdade. Essa verdade ela vem sendo transformada por meio do conhecimento científico. Pode passar. Isso aqui é uma revista de época, capa de uma revista de época, logo em seguida do lançamento do livro do Darwin, A Origem das Espécies. Olha como ele é retratado. Quer dizer, a evolução, ou a teoria da evolução, era uma chacota, não era uma verdade científica.
Ele estava tentando provar como verdade, mas na época é uma chacota. Então o documento, ele traz informação que nós precisamos checar, que nós precisamos perguntar. Tem vários autores que trabalham com memória e com história, enfim, mas principalmente memória, que falam que o silêncio também é uma forma de compreensão. Se eu não tenho documentação sobre, por exemplo, mulheres, como é o cotidiano das mulheres, o que elas pensavam no começo do século XX, quais eram os desejos, quais eram os sonhos? A gente não tem isso. Tem, se nós formos para a literatura, para outras formas de produção intelectual, mas de documentação, não. Cartas ou documentos de mulheres são feitas por homens. Né? Então você não tem a mulher em primeira pessoa, é muito raro. Eu lembrar uma coisa que faleceu hoje ou ontem, não vou lembrar o nome. Ela tanto foi esquecida, né, não foi falada, a pessoa que gravou a Nova de Ipanema, foi sucesso, ela recebeu um Grammy, foi a primeira mulher brasileira que recebeu um Grammy, e ela não é citada na gravação original. E ela Nova de Ipanema. Então, assim, aí eu vi um moço falando exatamente disso, como a mulher foi escolhida na história. É isso aí. Pode passar, por favor? Bom, aí nós chegamos na instituição arquivos. Também são conceitos muito tradicionais. Não são todos as sociedades humanas que criaram determinados dispositivos, mas no caso aqui, dos gregos, sim, né? Tinham esses espaços que têm a ver com governança, com administração, com controle, com poder e autoridade. Né? Então, o prefixo aí da palavra já induz o que quer dizer isso. E os arquivos, então, esses documentos, eles vêm para organizar e para reger, para mediar as relações sociais, os conflitos, as organizações, as pessoas. E a gestão de documentos, ela está ligada à gestão do poder. Né? E também, né, que os documentos do arquivo vêm como exercício do poder, mas também como reconhecimento de direitos e da memória de uma sociedade. E então, o arquivo sempre é uma linha tênue entre o que fica e o que desaparece, o que você tem acesso e o que você não tem acesso. Né? Essa qualidade do arquivo, a composição dele é que vai definir essas possibilidades todas. E aí nós vamos bem para questões já que se aproximam da temática, né, da Semana Nacional de Museus. E se os arquivos são bases, são instrumentos das administrações, ele tem a função, né, de subsidiar as decisões, os procedimentos, as funções, as atividades, as transações. Os arquivos públicos, uma das primeiras instituições foi o Arquivo Nacional da França, que foi criado nesse ano, e que vem dessa tradição todos os outros arquivos aqui das sociedades ocidentais. Então, eles vão ter essa possibilidade de ser esse manancial, né, de documentos que comprovam, que testemunham a experiência e a memória coletiva. E eles vão se dar, a partir, né, da criação dos Estados Nacionais, nessas escalas. Ele pode ser nacional, estadual, regional, municipal, pode ser arquivo de uma instituição, de uma pessoa, e aí nós vamos montando esses escopos. E vamos entrar, então, numa outra questão, ou nas outras questões também, que tem a ver com o arquivo, com o documento, que como a foto daquela senhora envolta a documentos, assim, você tem que estar... a guarda, a organização e o acesso. Pode passar?
E assim, no Brasil, nós temos uma tradição que remonta ao início do século XIX, mas uma legislação robusta e que estrutura até hoje as questões de arquivo é a Lei 8159 de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos. Já está na nossa Constituição de 1988 que é dever do Estado a proteção a documentos de arquivo, e essa lei ela vem meio que regulamentar essas questões que já estavam na nossa Constituição democrática e cidadã de 1988. E um outro grupo de documentos importantes, que são os documentos dos processos do judiciário, eles vêm regidos por códigos de normas da Corregedoria Geral. Nós temos no nível nacional, estadual, em que, na seção de eliminação, tá? Porque assim, quando a gente trata de memória, de promoção da memória, não tem um dispositivo que fala, olha, para preservar a memória. Não, tem um dispositivo que fala assim, quando você for eliminar, se você não quiser eliminar, você pode remeter para as universidades, para bibliotecas, secretarias de cultura. Isso está nesse código regimental. Passados 20 anos, depois de completada a ação, né, depois do juízo. E aí sim pode servir fonte de pesquisa, informação, conhecimento, que é o caso aqui de São Simão, pode passar, de Ribeirão e Casa Branca, que eu vou abordar já com vocês. E aí assim, a Semana Nacional de Museus fala territórios de vidas. Aí eu queria assim, apresentar para vocês, para a gente fazer algumas reflexões, dessa questão de território. Assim, o território não tem a ver só com questões de espaço físico, de terra. Ele tem a ver com fronteiras e com questões políticas, sociais, culturais, abstratas. Tá? Então, o território brasileiro, que vai dos pontos extremos, ele foi construído, ele foi conformado historicamente. Tá? Se nós formos pensar num território ecológico, por exemplo, é uma outra possibilidade de eu compreender um território. Mas no nosso caso aqui, a gente está falando de um território de fronteiras que foram estabelecidas historicamente, socialmente, elas são fruto desse processo histórico. Casa Branca, São Simão, Ribeirão Preto são territórios construídos a partir do século XIX. Antigamente, isso aqui era um território de populações originárias. A gente tem aqui no museu vestígios de cultura material que datam do Paleoíndio, né? Muito antes da colonização. Então, eram outras formas de compreensão desses espaços. A partir do século XIX, nós temos um processo de ocupação desse espaço e tornando-os territórios de passagem para ir para Goiás, atrás de pedras preciosas, foram sendo estabelecidos os pousos. Então, assim, a interiorização do território brasileiro, e principalmente paulista, ela é tributária dessas questões das passagens, das estradas, para a circulação, principalmente de apreensão de mão de obra indígena e de apropriação de bens preciosos, né, de metais preciosos, e de instalação de pousos, de alguns lugares, de fogos, né, os antigos fogos, que ficavam meio que estrategicamente posicionados nesses caminhos e que acabaram dando origem a muitos municípios, se não direta e indiretamente. Caso de Casa Branca, por exemplo, é um pouso, é um fogo. Tá? Tem lá várias
algumas teorias, assim, se a Casa Branca é realmente uma casa caiada, ou se tem a ver com uma corruptela de uma palavra de origem indígena, mas enfim, Casa Branca é um pouso, é um fogo que está documentado desde o início do século XIX. São Simão, nós estamos conversando agora, ele vem, né, de um processo de ocupação dessas terras, já para a formação de fazendas, e Ribeirão Preto também, né, que é um território que é desmembrado de São Simão, também para essa questão já de ocupação econômica, de formação de fazendas, com influência mineira, do Rio de Janeiro, do estado fluminense, e, num primeiro momento, depois de pessoas escravizadas, e depois de imigrantes italianos e japoneses, etc. Então, esses elementos aqui são as bases conceituais de como a gente compreende um território e como que eu vou compreender esses arquivos que estão sobre a égide desses municípios ou dessas instituições municipais. Tudo bem? E aí, aqui é só um quadro mesmo de desmembramento, né? Nós temos Mojimirim, que era Mogi Guaçu, mas depois de uma briga ali, por uma questão sanitária, passou a ser Mojimirim. Então, Mojimirim fica o centro de expansão, né? A última fronteira civilizatória, depois era o sertão desconhecido, né? Portanto, nós somos todos mogianos, porque viemos de Mogi Mirim, né? Então, a partir de Mogi Mirim, a gente tem a região mogiana, que vai se adentrando o território paulista afora. Aí temos Franca, que é muito antigo, né? 1804. Casa Branca é 1814. Casa Branca é na formação dos municípios, nós temos uma tradição um pouco de igreja, casa de câmara e cadeia, depois vila, povoado, vila ou freguesia. Casa Branca não, Casa Branca foi uma carta régia do Dom João VI que cria Casa Branca para abrigar os açorianos. Vinha uma leva uma das primeiras experiências de imigração, e que vem os açorianos para aquela região. Enfim, depois tem mineiros, tal, mas é uma carta régia. E a partir de Casa Branca, nós desmembramos São Simão, que é distrito, e depois a freguesia, né, ou o município, e depois, a partir de São Simão, é criado o Ribeirão Preto, distrito, e o município de 1871, uma lei também de 1871. Então, veja que esse território ele vai sendo ocupado e desmembrado em instâncias que vão ter as suas câmaras, as suas delegacias, os distritos, os juízes de paz, que vão criando documentos que vão trazendo uma institucionalização, um ordenamento da sociedade segundo esses preceitos aqui, né? Pode passar. E aí de Ribeirão, né? A partir de Ribeirão, eu quis chegar até Pontal, tá, Leila? Deixa eu falar uma coisa. Isso tudo eu posso considerar a região mogiana? Sim. Vai até onde? Então vai de Mogi a Fernando? Não, a Alta Mogiana. Bauru, Adamantina, ali é a Alta Mogiana, não é? Até Bauru, você tinha estação ali da Alta Mogiana. Porque você tem alta, média, baixa. O pessoal de café, de produtor de café, está categorizando como café mogiana, por exemplo, que diferentemente de outros produtos, como champanhe na França, que tem a ver com uma região, espaço físico, altitude, o tipo de solo, mogiana está sendo caracterizado mais como essa ocupação cultural. Então vão ser vários terrenos, vários solos, vários climas, mas
a compreensão é a partir desse deslocamento populacional, a partir de Mojimirim, Mogi Guaçu, em direção ao Rio Grande. Aí a Diamantina é Alta Paulista. Ah, é Alta Paulista, é. Desculpa, mas eu sei que tem uma alta mogiana aí. Casa Branca está mais ou menos na linha de Bauru, assim, não. Não, acho que não. Não. Mais assim. É. Bauru já mais... Que é um outro genocídio, né, gente? Essa região nossa aqui, que foi a última fronteira, depois esses cafeicultores começaram o Jeremias Lunardelli, começa em Paraná e tal, e você vai empurrando até o século XIX, é um genocídio que acontece. Que ainda tínhamos muitas populações indígenas aqui no centro do estado de São Paulo. Que era por doença, né, ou por massacre mesmo. Mas enfim, Leila, cheguei até Pontal Barrito, homenagem. Então, gente, isso dá, assim, é para entender um pouco como que essa rede, né, de desmembramentos territoriais, ela tem a ver com as nossas vidas, porque ela vai acabar regendo as nossas vidas. Mais ou menos, tá? Em 2004, tem um alvoroço que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo resolveu fazer um contrato com uma empresa que chamava Recal, ou chama ainda, que ia pegar todos os acervos, todos os arquivos dos fóruns e transferir tudo para Jundiaí, um grande galpões e armazenagem. E aí começou um movimento nas cidades para falar, peraí, né, vamos entender isso direito. E aí, esse movimento, São Simão, Ribeirão Preto, tal, pode passar, fez com que ficassem nos municípios. Então, só para a gente entender o que quer dizer essa comarca, né, essa produção judicial. A gente sabe que o Estado brasileiro são os três poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Então, toda essa, e que vai sendo acomodado aí com leis, separação e aproximação, desde o século XIX, Império, República, mas enfim. Grande parte da documentação do Poder Judiciário, que tem a ver com as comarcas, que, ou seja, que são as decisões de conflito, o assentamento, né, de propriedade, os testamentos, as divisões de terra, enfim, a documentação é muito farta. Então a gente tem a comarca de Casa Branca, que era de Itu, depois passou para Campinas, Mojimirim, em 1972 ela é criada. Casa Branca, São Simão pertencia a Casa Branca, a comarca de Casa Branca. Depois, Mococa, depois desmembrou, São José do Rio Pardo, enfim. E Mococa, eu sei que vão desmembrando, e hoje, em Casa Branca, no arquivo, nós temos documentos lá que nós conseguimos fazer um inventário, um primeiro trabalho, de 1835 a 61. Não, começa depois do município. 1800. Pode passar. Pode ser que a gente ache mais antigo, tá? Aí, Ribeirão, a comarca lá é mais recente, é de 1892, e que estão no arquivo. Lá nós temos 1.341 caixas de processo, que é o que conseguimos acomodar no arquivo. A ideia era pegar mais, mas não deu. E aí seria irresponsabilidade nossa. Pode passar. E é legal que você coloca lá no anterior, é que para quem não entende muito a importância de um documento de valor arquivístico, né, que são geralmente os documentos de valor arquivístico, ele tem as formalidades, né, que o tornam únicos, que o tornam comprobatórios, ele prova que você existiu. Então, são documentos que são indiscutivelmente verdadeiros.
E o que é importante a gente definir o que vai ser um documento de valor histórico para uma cidade, para uma instituição e tal. Esses conteúdos. São esses conteúdos que, embora sejam documentos de valor político, por exemplo, se não fossem guardados, acabou o tempo, mais 10 anos, joga isso fora, nós não teremos mais essa informação. Olha, o que eu levantei, que nós levantamos de documentos sobre como era a rotina de trabalho, de vida dos escravos, quando você olha um documento formal, né, que tem ali em cima delegacia de polícia, que lá, aí fala, ele fugiu, levou não sei quanto de matar. Gente, isso demonstra uma coisa assim, muito forte. Você começa a se apropriar mais dessas verdades, dos fatos, dos atos e dos fatos. É indiscutível. Então, de fato, aconteceu o ato ocorrido. Então, organizar bem um documento, abrigar o documento dela. Isso é muito importante, porque mais cedo ou mais tarde a população vai se despertar, vai amadurecer por interesse desse passado. Tem ou não, né? Tem um decreto, que eu não lembro, mas acho que é final do século XIX ou início do XX, que é do Rui Barbosa, que ele foi alguma coisa ali no governo federal, e ele assina um decreto de eliminação de toda documentação de pessoas escravizadas. Porque ele achava, segundo a defesa dele, que o Brasil ia ter essa mancha na história. Então, de eliminar, eu acabaria com a memória, então eu não tenho mais. Então, assim, olha só como uma decisão pode até ser por uma boa intenção, ela é atroz para a nossa história. Então, assim, grande parte dos livros de chegada, de origem, até para essas pessoas saberem de onde elas vieram, qual o porto da África que saiu, veio para cá, isso tudo foi eliminado. Então, os processos judiciais, ou esses autos, né, na verdade é o termo técnico, eles são fundamentais. Aí eu estou falando, né, um pouco daqui de vocês, que eu olhei ali e tal, mas a data limite eu não tinha, mas que me parece, né, que é do século XIX até 1932, não sei se passa um pouquinho, né? E eu penso que tem 1850 aqui, porque as leis, as divisões... eu acho que tem, porque tem pesquisa que vem aqui, porque são as leis de terra de 1850, toda a parte fundiária de Ribeirão, né? Então, olha só, muitas informações São Simão podem estar em Casa Branca, muitas informações sobre Casa Branca estão em Mogi, certeza, e muitas informações de Ribeirão estão aqui, e assim vai. Então, nós somos um território. A compreensão de todos esses municípios como integrantes de um grande território é fundamental. As decisões que são tomadas aqui com esse arquivo, elas refletem na história de Ribeirão Preto. Então, mais do que na hora da gente, como município, como instituições, a gente compreender isso como conjunto. E aí eu vou falar um pouquinho do acesso, né, que é importantíssimo. Onde que estão armazenados esses documentos hoje? Então, assim, em Casa Branca, os documentos lá integram o Museu Histórico Pedagógico Afonso Toné, que está na Prefeitura Municipal de Casa Branca. Lógico, a Prefeitura Municipal de Casa Branca também tem um arquivo, mas os documentos que eles consideram históricos, produzidos pelo município, pela Câmara, Intendência e Prefeitura, e mais os documentos que eram do fórum e foram transferidos em comodato para o município, estão sob a égide e sobre a tutela do Museu Histórico. No caso de São Simão,
estão aqui no Museu Histórico Simonense, sob a guarda, sobre a tutela, né, da Fundação Simonense. Então, assim, esse contrato entre o Poder Judiciário e a Fundação é que garantiu a permanência dessa documentação aqui. E a responsabilidade é da Fundação. É um contrato bastante rígido. E no caso do Arquivo Público Histórico, infelizmente, que nós estamos na Secretaria da Cultura, é uma leitura minha, foi erradamente transferido para a Secretaria de Administração. Então, assim, eu acho que essa questão de arquivo é mesmo administrativa, até lá as funções e idades, corrente, intermediário e permanente. Só que um arquivo histórico, de valor histórico, numa Secretaria de Administração, eu acho que não tem. Trabalhei na prefeitura há muitos anos, eu acho que a Secretaria de Administração vai ter dificuldade em fazer um projeto em que ela fale de restauração, com as palavras-chave, restauração, conservação, história. Por quê? Porque não é do escopo da Secretaria de Administração. Então, acho que houve um equívoco aí, mas nada na vida é eterno, sabe? Tudo se transforma, tudo volta, como foi, pode voltar. E o importante é que essa documentação está lá. Tá? Pode passar. E aí eu queria dar um exemplo dessa coisa que a Leila falou. Apresento para vocês Aristides Mota, um fotógrafo ribeirão-pretano. Fotógrafo, ele atua como fotógrafo desde 1900 e vai até 1932, por aí. Em 13 de maio de 1903, ele, por volta das 7h30 da noite, estudando o processo crime dele, tá? Ele vai, em luta corporal, ele proferiu 5 tiros. 5 tiros, não 1, 2, 3, 5 tiros. E matou um outro jornalista, o Antônio Guimarães. Então, isso é um processo crime. Para quem estuda a história da criminalidade no Brasil, tal, pode ser o processo crime, mas ele é muito rico, ele traz outras informações. Primeiro que o cara é um artista, isso aqui está cheio no processo dele. Ele faz uns folders, uns cartazes, tipo assim, tá aqui, ó, sou a vítima, e coloca a foto dele. Ele faz poesia sobre a inocência dele. Ele faz um marketing tão grande, pode passar, que é incrível. E aí, ó delícia, a gente sabe que Ribeirão Preto, assim como São Simão, mas vamos falar agora de Ribeirão, teve uma população imigrante, principalmente europeia, avassaladora. Tem momentos em Ribeirão que você tem mais da metade da população de origem estrangeira. E assim, a gente tem esse dado, tá? 58 mil pessoas, sendo que 36 mil são estrangeiras. Isso é um dado frio. Aí agora que a gente pega o processo, assim, as testemunhas. É uma torre de Babel, olha só. A Sara Palácios, ela é da onde? De Montevidéu. O Marcelino é da Ilha da Madeira, tá errado aqui. Ela é da Ilha da Madeira. Estava sentado na porta da loja Japão. Olha só, já tinha loja Japão. Em 1903. A Georgina, 15 anos. Natural de Ribeirão. Ó, já tinha gente nascida em Ribeirão. Então, olha a delícia. No rol de testemunha de um processo crime, a gente consegue dar cara, vida, para essas pessoas, para os imigrantes, que não vão estar constando em nenhum outro livro de história, né, porque a história é mais a história oficial, de prefeitos, de pessoas importantes. Então, assim, é um detalhe, né, que é uma grandiosidade de informação, de riqueza que tem nesses processos. E uma outra, também do Aristides, estou trazendo bastante coisa dele porque é o que eu tinha, o que eu estudei bastante ele. Isso aqui é uma nota fiscal, né? Ó, Liga Eleitoral Católica, de 1934. Ele já está associado com o Aristides Mota e Camargo, ou seja, ele já tem um sócio. E olha só que interessante.
Aviso amigável. Prevenimos a Vossa Senhoria que colocaremos muito contra nosso gosto o seu retrato de cabeça para baixo nos nossos mostruários, se até o dia do corrente não vier mandar liquidar o débito constante dessa nota. Eu vou mesmo. Você imagina o mostruário, sensacional mostruário da loja dele, você vai lá, tua foto está de ponta cabeça. Ou seja, olha só que... Jogada de marketing. Não, mas é assim, são coisas assim inusitadas, engraçadas, mas que refletem cultura, mentalidade, enfim. Pode passar, deixa eu ver o que tem mais. Ó, isso é o processo de falência também do Aristides Nota. Ele trabalhou ele criou cinema, teatro, ele fez muita coisa. Eu posso fazer uma pergunta para ela? Ele foi preso? Ele fica preso, ele foi condenado a 19 anos de cadeia, ele fica preso de 3, 4, 5, 6, 7, ele fica preso 6 anos, e no outro julgamento ele é inocentado. Funcionou o marketing. Inocentado. Tá? De 19 anos ele cumpre acho que 5 ou 6. A Casa de Japão, será que era na mesma localidade? Eu acho que não. Acho que não. Porque ainda mais 30 anos eu vou ver naquela localidade. É. Os seus testemunhos, né? É só ver o interesse. Interessante que eu achei também, voltar, as testemunhas, tanto a de Montevideo como a de Ribeirão, estavam na porta da mesma farmácia. Será que elas conheciam? Então, olha só, estava ali conversando. Então, e esse é também do Aristides Mota, que ele cria um cinema Odeon, só que é perto de 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então ele não consegue sustentar ali o luxo, e no processo de falência, ele tem todos os ativos, todas as obras, viu, Leiló? Tanto de obra, quanto custava fazer uma obra, tá? Em 1914. E aí a delícia disso, gente, é assim, o que se comia, o que se servia nessa noite ribeirão-pretana para essa elite, para essa... Acho que a próxima dá para ler melhor. Ah, não, eu só trouxe essa. Volta lá. Mas assim, tem azeitona, tem marca de vinho, tem champanhe, tem charutos, tem carne de pané, de lata, importada. Então, são listas e listas, ó. Cinema e restaurante. Sim, eu sei o que ele fala, cine, é o cine-teatro, né? Tinha lá o cinematógrafo, mas também era um restaurante, um teatro, eram shows, era uma sala de espetáculos. É um shopping, é. E aí vem, então, dá pra gente ver tem outras informações, tem outras coisas que a gente pode também recuperar nessa documentação. Isso foi um inquérito policial de um incêndio do Beju, acho que é o Beju, uma loja... Oi? Não, essa é uma loja do lado da loja alemã, fica ali perto da onde hoje era Americana, ali em Ribeirão, no Calçadão. E essas são as fotos do inquérito policial. Quer dizer, até para, sei lá, estudar questões de fragilidade ou de estrutura, técnica construtiva dos prédios, que está tudo muito aparente. O do carro, ó, o carro também na rua, que estava na rua, foi atingido. A próxima. Olha só, o tanto de coisa que tinha para venda, livro, né, foi muito afetado. Eu acho que tem mais algumas, Gil. Ah, isso aqui, né, tá de ponta cabeça, mas isso aqui é de Casa Branca.
Não sei porque sai de casa de ponta cabeça. Nossa, o que você fez comigo? Eu acho que... Hã? Eu acho que eu mudei de versão. Mas, enfim, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, deu uma distorção grande. Isso aqui, ó, é um detalhe de um documento lá do arquivo de Casa Branca. Então, isso é um sinal público. Eu tenho uma afilhada, a Vanessa Martins do Monte, que é uma filóloga, e ela orientou alguém que estuda esses sinais públicos. De repente, é a autenticação do escrivão, do escrevente. E aqui é de uma farmácia também, mas aí pode passar essas daqui que eu acho que estão perdidas. E isso aqui Parece o museu antigamente. Esse aí parece a biblioteca do museu, como a gente Então, essa é a realidade da documentação, gente, em muitas prefeituras, em muitas câmaras, em muitos... prefeitura, quando a gente vai buscar os livros de obra. Então tá assim, entulhado em algum lugar, em algum porão, pode passar, isso tudo estava lá no porão do museu, olha aqui a fiação elétrica. Isso foi uma primeira transferência da documentação lá para a Casa da Cultura. Você começa a melhorar, você começa a dar dignidade para essa documentação que vai sair do chão e vai para um lugar elevado, mais protegido. Isso também, como chegaram os livros. E aí você começa a ter o processo de dignificação, de significação, de cuidado, não só com o documento, mas com as pessoas, porque toda essa documentação acessível, ela vai para as pessoas, ela vai servir pessoas, instituições. Então, esse é o nosso trabalho dessas instituições de cultura, de memória, de guarda, é fazer essa transposição, né? De pegar aquela documentação e trazer até esse momento. Eu acho que acaba a esse momento. Que são momentos, assim, do que a gente tem possibilidade, a conservadora Liliana fala, porque Caixa Azul, porque é o que tinha, porque a prefeitura comprou. Então, assim, também é fazer o possível, mas vamos pensar que isso já está bem melhor e, principalmente, está acessível, porque aí já tem uma numeração, já tem uma listagem, já tem a possibilidade de acesso também, porque um arquivo é importante, ou um conjunto de documentos é importante ter guardado, conservado, mas acessível. Se eu não tenho como a pessoa chegar e pedir um documento e eu não conseguir entregar para ela naquele momento que ela precisa, pode ser que depois ela não precise mais. Se é um doutorado, um mestrado, ou mesmo uma certidão, né? Então, a organização é fundamental também. E aí, acho que encerro.